Boa noite a todos e a todas. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 13 de dezembro de 2013, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta 13 de dezembro de 2013, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei número AJG 070/2013. Projeto de lei número AJG 071/2013. Projeto de lei número AJG 072/2013. Projeto de decreto número FC 007/2013. Correspondências recebidas da Liga Esportiva Xanxerense e Liga Xanxerense de Futsal, convidando para a solenidade de encerramento de Copa Fiat Bota de Futebol, dia 15 de dezembro de 2013, às 17 horas, no Estádio Municipal Josué Anoni. Ofício número AJG 568/2013, de 13 de dezembro de 2013. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, tenho a satisfação de informar a Vossa Excelência e aos demais edis que integram esta Casa Legislativa que designamos e nomeamos o vereador Edenilson Biazus para representar o Poder Executivo na importante missão na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, participar da visita à empresa Folder Solution Sudamericana e realizar-se em Lujan, Buenos Aires, Argentina, no período de 15 a 17 do corrente mês, a convite do presidente do Parlasul. Atenciosamente, Ademir José Gasparini, prefeito municipal. Requerimentos. Requerimento número 53/2013, do vereador Fernando Calfas. Moção número 90/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas. Indicações. Indicação número 343/2013, do vereador Ivan Marques. Projetos em redação final. Lei complementar número AJG 3607/2013. Lei complementar número 3608/2013. Emenda número 1 do projeto de lei complementar número AJG 012/2013. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 033/2013. Projeto de lei número AJG 067/2013. Projeto de lei número AJG 069/2013. Projetos em primeira votação. Projeto de decreto número 006/2013. Projeto de decreto número 007/2013. Projeto de lei número AJG 070/2013. Projeto de lei número AJG 071/2013. Projeto de lei AJG 072/2013. Projeto de lei complementar número AJG 012/2013. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário. Nesse momento, abro o período da palavra livre. Inicialmente, o Partido dos Trabalhadores, vereador Adriano de Martini, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimentar a cada um que está nessa noite nos acompanhando, a imprensa que está nos acompanhando também, o pessoal que nos acompanha através da TV Câmara e a todos os funcionários desta casa. Senhor presidente, para iniciar meu pronunciamento aqui nessa tribuna, gostaria de pedir ao Rostirola que passasse um vídeo aí para a gente acompanhar. E olha essa aqui, ó. Produtores de leite da comunidade de Sede Roseira, em Xanxerê, jogaram fora hoje cerca de 700 litros do produto. Isso porque o caminhão deixou de fazer a coleta há uma semana, devido às más condições da estrada. É o assunto de hoje do quadro Comunidade em Ação. Esta é a situação da estrada que liga a comunidade de Sede Roseira. Segundo estes produtores de leite, há anos não se vê uma máquina por aqui. Com chuva ou com sol, o trecho é quase intransitável. Seu José conta que já teve que pedir ajuda do Poder Judiciário para conseguir amenizar o problema. Se obriguemos porque
Não tinha mais, nós puxávamos o leite até ali na fazenda do Feronato, o caminhão não tinha mais entrada, entramos na justiça há poucos dias. Desta vez o caso é diferente. Cansados com as péssimas condições das estradas, os produtores resolveram protestar. O cara da cooperativa me disse para mim que enquanto a prefeitura não arrumar a estrada, ele não coloca mais o caminhão. Porque já atolou várias vezes, foi puxado o caminhão com o trator, e agora ele entra aí, ele ganha 10 e gasta 50 com o caminhão. Olha só, gente, por causa desse problema na estrada, nós vamos mostrar uma cena lamentável. Esse resfriador aqui tem capacidade para 500 litros de leite. Neste momento tem, no máximo, 150. Este produto deveria ter sido recolhido há 4 dias, mas há mais de 8, o caminhão de uma cooperativa de Bom Jesus não vem recolher o leite. E o que acontece? O produtor consome o leite, doa para os vizinhos, é utilizado para o queijo também. E esse produto aqui, praticamente já está estragando, já não serve mais para a cooperativa. E agora, o seu Ademar vai fazer o quê? Vai ter que jogar fora o dinheiro, o investimento que ele fez aí durante anos. Quanta gente passando fome e a gente jogando fora as coisas que a gente produz, que podia servir para muita gente comer. E a gente estava jogando fora porque não tem como aproveitar. Só que já ficou insustentável, porque cada vez mais buraco aparece, não tem? Tu tapa um, aparece outro. Daí não tem como. Só hoje, cerca de 700 litros de leite foram jogados fora, o que dá um prejuízo de quase R$ 700 a este produtor. Ademar diz que, se necessário for, ele monta uma equipe de trabalho para ajudar na recuperação da estrada. Isso porque já tomou várias vezes esta mesma atitude. Nós arrumamos, ponhamos telha, pedra, nós sempre estamos puxando com o trator, pedra, estamos socando em cima para tentar solucionar, porque nós dependemos dessa produção de leite. O diretor de obras da Prefeitura de Xanxerê garantiu que a recuperação da estrada vai ser feita ainda nesta semana. Cascalho, rolo e o desaguador, com a equipe completa nós estamos aqui. Não vamos sair daqui sem terminar, mas aqui é serviço de 2, 3 dias, se Deus quiser, está tudo pronto para os agricultores ter a passagem correta e o que eles precisam, mais precisam é a estrada, né? Mas, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? É uma preocupação muito grande, porque o leiteiro diz que ele não vai mais vir pegar o leite aqui. Se nós não arrumar bem as estradas, ele não vai mais vir. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu me considero um homem triste, por causa que eu pago meus impostos e agora o único rendazinha nossa é essa aí. E agora, do que eu vou viver? Ainda eles incentivam a gente ficar na agricultura, mas que ânimo a gente tem de ficar na agricultura desse tipo, se não temos nem estrada para nós sair? Senhores e senhoras, esse vídeo, essa matéria foi repercutida no Jornal do Meio-Dia, da ARIC TV Record, na data do dia 12, ontem, para toda a região oeste. Eu fiquei muito chocado, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos acompanha, de ver essa situação. Chocado e triste ao mesmo tempo. Porque vim à tribuna dessa casa, se não me falha a memória, mais de 10 vezes cobrar a melhoria das estradas do interior, a recuperação e a conservação dessas estradas, e infelizmente a imagem que vamos encerrar o ano, que fica para a gente ver é essa. Imagem essa dos produtores, dos agricultores jogando fora o leite, porque o Executivo Municipal não fez sua parte, não foi lá resolver o problema das estradas. Pessoas que sobrevivem exclusivamente da renda do leite mensalmente, como é o caso das famílias Munerol e Ribeiro, da sede Roseira, assim como inúmeras outras famílias no interior do nosso município, agora se vem numa situação dessa que tem que descartar a produção, porque o caminhão não vai mais pegar o leite lá nas suas propriedades, porque a estrada está intransitável. Visitei há mais de 3 meses essa localidade, pedi providências, alguns dias atrás vieram até essa casa mais de 30 pessoas daquela localidade
pedindo providências e até agora não aconteceu nada. Será que quanto leite precisa ser derramado, jogado fora, quanta produção perdida para o Executivo Municipal poder fazer as melhorias necessárias? Quanto prejuízo esses agricultores vão ter que ter novamente para que as melhorias sejam feitas nas suas propriedades ou nas estradas de acesso às suas propriedades? Quem é que vai pagar esse leite para os agricultores? São 700 litros, parece pouco, mas para uma família que produz 2, 3 mil litros de leite por mês, talvez seria o rancho que ela faria no mês com esse valor, 700, 800 reais. Então isso é deixar a gente muito indignado, né? Porque é uma situação que eu não gostaria de ver. E eu alertei mais uma vez nessa casa. E vai acontecer mais, porque nas comunidades próximas existem lugares que estão piores que esse, e até o dia 15 desse mês, se não tomarem as providências, vai acontecer novos casos. Novos agricultores vão ser penalizados por esse descaso do Executivo Municipal em relação à questão das estradas do interior do nosso município. Então, senhores vereadores, senhora vereadora, quando viemos essa casa aqui cobrar as coisas, não é da boca para fora, é porque realmente os problemas existem e agora foi apresentado. Quantas vezes nós falamos que não precisava chegar à situação? Se trabalhasse na prevenção, como aqui todos nós discursamos, vamos prevenir, não teria acontecido isso. Agora, depois que aconteceu o problema, aí vem a promessa de novo. Não, nós estaremos indo lá com todas as máquinas para resolver o problema. Mas aí não vão pagar o prejuízo do agricultor que teve com o leite derramado, que teve que jogar fora porque não tinha mais como levar para a cooperativa ou a cooperativa ir buscar na sua propriedade. Então, eu espero, senhores vereadores, que no próximo ano isso não venha a se repetir e que essa cena não se torne rotina. Porque, infelizmente, eu não me lembro na história de ter visto uma cena igual essa por situação das estradas estarem acontecendo, em nenhuma administração anterior que passou. Senhores vereadores, também gostaria de dizer que nesse ano fizemos um trabalho, onde permeamos aí em todas as comunidades, em todos os bairros, fazendo com que nosso mandato de vereador também fosse um mandato participativo e popular, fazendo jus à bandeira que levantamos no início do ano, compromisso e participação popular. Talvez os números aqui, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, não demonstrem todo o trabalho desenvolvido por esses vereadores, número de indicações, projetos, requerimentos, mas sim o trabalho que é desenvolvido por trás de todos esses números. Apresentamos nesse ano 68 indicações da nossa autoria, 15 moções, 8 requerimentos e 6 projetos de leis que foram aprovados. Concedido. Números esses que não vieram à toa, não vieram apenas uma ideia do vereador, mas sim uma construção coletiva, onde discutimos em cada localidade, através de visitas, reuniões, fazendo com que as pessoas se tornassem parte daquela indicação, daquele projeto, daquela moção que apresentávamos nessa casa. Se fizemos vários debates, colocando em pauta algumas temáticas, defendendo algumas posições, é porque também tivemos o respaldo na base, porque os anseios da população também trouxemos nessa tribuna para defender. Pois sim, somos verdadeiros representantes de toda a população xanxerense. E principalmente, senhores vereadores, nosso trabalho pautado na fiscalização, que é esse um dos principais papéis dos vereadores. Agora, espero também que no próximo ano, também tenhamos essa capacidade de ser propositivos e encaminharmos vários projetos de benefício à comunidade xanxerense. 30 segundos para finalizar. Concedido. Dizer que as sessões acabam aqui, sim, senhores vereadores, a comunidade, mas que o nosso mandato, o trabalho dos vereadores, continua à disposição de toda a comunidade xanxerense. Nós encerramos as sessões, mas estamos sempre atentos a qualquer novidade, qualquer acontecimento que venha acontecer na nossa cidade, e também estaremos aí atentos, propondo também alternativas, cobrando do Executivo, mesmo nesse período de férias, as melhorias necessárias para que nossa comunidade não seja prejudicada, como essa cena que vimos. É lamentável, mas infelizmente a imagem que fica para mim do ano 2013 de Xanxerê é essa dos produtores jogando fora o leite. Muito obrigado, senhores, e uma boa noite.
PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia que nos acompanha aqui da casa, quem nos acompanha pela TV Câmara, nosso boa noite. Mais um ano de trabalho está se encerrando, depois de quase 12 meses aí de incessante trabalho legislativo, primeira vez que a gente está nessa atividade. Tenho a grata satisfação de poder saber que pude contribuir para o progresso, para o crescimento da nossa cidade. Da mesma forma, o prazer de desfrutar da companhia dos senhores vereadores aí que nos fizeram companhia nesse ano legislativo, em sessões combativas, em sessões propositivas, cada um defendendo o interesse da comunidade, interesse do segmento que representa, e eu acho que esse é o papel de cada um de nós vereadores. Nós, na condição de oposição, nunca nos opusemos ao progresso, ao crescimento da cidade, na medida do possível, sempre trabalhando de forma proativa, apresentando projetos, apresentando ações, em especial o nosso trabalho junto aos empresários, junto ao agronegócio, buscando alternativas de incrementar a receita do município, incrementar a renda do município, que certamente isso vai fazer com que o município tenha condições de atender todas as demandas da nossa sociedade xanxerense. Tenho certeza que cada vereador fez o seu melhor, fez o seu máximo, trabalhando de forma leal aos seus princípios e à sua bandeira política. Lembrando que aqui, apesar de representarmos uma sigla, estamos defendendo o interesse sempre da nossa comunidade, sempre do interesse do povo xanxerense. Tenho certeza que o próximo ano será de muitas vitórias, será de crescimento. Esperamos que todos os investimentos anunciados agora, nessa semana, a gente consiga poder levar a população de forma efetiva, que sejam traduzidos em obras, que sejam traduzidos em satisfação para a população, porque a gente não veja esse tipo de situação que a gente acabou vendo agora, aí, nas palavras do vereador Adriano. Creio que não seja essa a intenção do prefeito, de ver as estradas com problema, mas a gente entende as limitações e queremos colaborar na forma de trazer resposta, de ajudar que o município não tenha mais esse tipo de problema, que os nossos produtores rurais não tenham problema na entrega do seu produto, e sim contribuímos para que ocorra o incremento. A exemplo disso, nós estaremos, nesse final de semana, participando aí de um evento na Argentina, onde estaremos conhecendo novas tecnologias, onde estaremos buscando alternativas aí para incrementar o rendimento das pequenas propriedades rurais, da agricultura familiar aqui do nosso município. Tenho certeza que essas novidades vão fazer incrementar de forma bem interessante. À tarde, mantive contato com o deputado Marcos Vieira, me convidando para participar de uma audiência pública que acontecerá em Maravilha, na segunda-feira, para tratar do SC Rural. Então, nós temos aí um valor de 500 milhões disponibilizados para o Estado de Santa Catarina, e que muito pouco tem sido procurado por falta de apresentação de projetos. Então, estaremos deslocando para lá a nossa assessoria, que vai acompanhar, e para que a gente possa estar fazendo esse trabalho de incremento na receita, incremento em alternativas para o crescimento da economia no setor rural. No mais, gostaria de agradecer e parabenizar todos os vereadores pelo trabalho desempenhado até então. Pretendemos colaborar com o objetivo comum aqui, que é trazer o progresso para Xanxerê, trazer qualidade de vida para o município de Xanxerê, e contem conosco aí para o próximo ano. Cumprimentar o pessoal aí do Vocal Vêneto, que a gente teve o prazer de desfrutar o último final de semana da companhia dos senhores. Sejam bem-vindos. E no próximo ano, tenho certeza que teremos muito motivo para
dizer que Xanxerê está no rumo, está crescendo, e com uma série de inaugurações de obras, inaugurações de oportunidades que certamente vão fazer Xanxerê ser muito melhor do que é ainda hoje. Obrigado a todos. Palavra com o PMDB, vereador Adenilson Biazus, por até 10 minutos. Cumprimento inicialmente o presidente dessa casa, vereador Fernando Calfas, os demais vereadores, o público que nos assiste, os funcionários desta casa, enfim, a todos. No primeiro momento, como é a última sessão do ano, gostaria de dizer que estou consciência do dever cumprido, por ter exercido a função de liderança do governo, uma função não muito fácil, porque vocês puderam perceber que os problemas são muitos, e a oposição, com certeza, faz o seu papel, e age um tanto quanto ácida ao dizer que a última imagem que tivemos do ano foi essa que passou. Eu vou relembrar algumas outras imagens que ocorreram no Brasil e que têm reflexo aqui em Xanxerê, que também, para todos os brasileiros, talvez tenha sido a imagem mais impactante. Mas é o papel da oposição, e na condição de líder do governo, a gente tem o dever funcional de estabelecer o contraponto para a população julgar. Quem julga o trabalho de cada vereador aqui é a população. Nós temos apenas o dever de fazer o nosso melhor, e sempre falando a verdade, sempre sendo otimista, nunca só vendo coisa ruim. Tem coisas ruins? Tem, mas também tem coisas boas. O papel da oposição é só falar as coisas ruins, e o papel da situação é enaltecer as coisas boas. E quem vai julgar é a população. Isso é democracia, dualidade de ideias. E dentro desse contexto, de fato, é um problema chocante, impactante, que precisa ser resolvido, mas é um problema isolado. Nós temos várias comunidades do interior, e nem todas passam por isso. E só para refrescar a memória do nobre vereador que me antecedeu, esse problema é antigo. Eu sou filho de agricultores, eu morei no interior 20 anos, e eu tinha que ir de trator 5 quilômetros para conseguir pegar o ônibus. Muitas vezes perdi aula. Na gestão passada, alunos não estudavam porque o ônibus não frequentava. Então, o problema das estradas do interior é crônico, e sobretudo este ano que teve uma quantidade de chuva muito grande. Então, falar que uma imagem dessa é a imagem que vai ficar no ano é um certo exagero. E apenas vou colocar duas aqui. A BR-282, que todos nós falamos, isso sim é um caso que deve ficar na memória do xanxerense, e não só na memória. Aqui se perdeu leite, um produto que pode ser recuperado, mas na BR-282 se perderam vidas. O comércio de Xanxerê está padecendo, as pessoas de Xanxerê estão padecendo, porque a BR-282 é uma novela. Aliás, uma novela que deveria ser caso de polícia. Quem não se lembra que foi feito um aditivo aqui de mais de 10 milhões para uma empresa que já estava quebrada? Isso o Ministério Público está investigando. E quem não se lembra dos políticos presos, que patrocinaram o maior escândalo de corrupção nesse Brasil? Talvez todo esse dinheiro que foi desviado dos cofres públicos, se tivesse aqui na prefeitura, o município teria mais dinheiro para investir nas estradas. Mas se cobra muito dos prefeitos, dos municípios, mas não se dá o dinheiro que deveria. E quem não está vendo aí na imprensa gastos milionários com Copa do Mundo, com Olimpíadas? No Brasil, qual é a prioridade? É saúde, é educação ou é festa? Ou é carnaval? Então vamos relembrar, vamos botar a mão na consciência e não vir aqui dizer que a última imagem para o xanxerense foi a destinação, digo aqui injusta, de alguns litros de leite que se perderam. Isso é grave, sim, precisa ser resolvido, mas tem muitas virtudes que precisam ser reconhecidas, e parece que aqui o ano fechou com essa imagem, que nada mais de bom aconteceu em Xanxerê. E o Natal, que há muito tempo não existia. O Natal não é um momento de esperança para nós rejuvenescermos, para nós reiterarmos o nosso caminho na fé cristã, de termos otimismo, de buscarmos o melhor para a nossa cidade? Vamos resolver o problema do agricultor, vamos resolver o problema do agricultor, mas não vamos criar a imagem do caos aqui na nossa cidade, que está bem longe disso.
Inclusive, na última sessão, aliás, no último ato que o governador patrocinou aqui em Xanxerê, ele garantiu termo, convênio assinado, o vereador Fernando Calfas foi testemunha, vereador Adriano foi testemunha, vereador Wilson foi testemunha, vereador Cook foi testemunha, vereador Ivan, vereador Cirlei, todos assinaram os termos de convênio. 46 milhões de reais num único ato para pavimentação. E tenho certeza que dentro desse contexto, dos 3 milhões do Fundan, nós também vamos poder arrumar essas estradas. Aliás, o responsável pelo setor de obras já admitiu que vai recuperar. E vocês viram ali um monte de lama, de barro, isso significa o quê? Que aconteceu esse problema por causa da grande intensidade de chuva. Tem como o prefeito impedir que chova na cidade, no interior? Não tem, gente. Vamos cobrar do prefeito aquilo que pode ser feito. Para que a população saiba realmente aquilo que deve ser avaliado e aquilo que não deve ser avaliado. Não sou contra a crítica. Agora, não sou favorável e não admito que um fato desses tenha uma conotação mais importante do que muitas outras coisas que já aconteceram aqui. Além disso, além dos 46 milhões que o governador já assegurou aqui para o nosso município, que as obras vão começar em seguida, tem vários outros investimentos de deputados, inclusive da base do governo federal, do PT, vamos dizer assim, do PSDB, vereador Fernando Calfas e vereador Wilson já conseguiram recursos. O vereador Tatu, parece-me que também está conseguindo emendas de deputados. Enfim, todos os deputados de todos os partidos já conseguiram contribuir para o nosso município. Na saúde, muitas coisas precisam ser feitas, mas a questão das filas já foi resolvida. Muita gente já não precisa mais ir de madrugada para tirar uma ficha para consultar, sabe lá quando. Então, a questão dos servidores é um outro problema crucial que nós precisamos resolver, mas para isso nós precisamos ter dinheiro. E nesse sentido, o que está acontecendo, vereador Wilson? A quarta-feira passada, 3 grandes investimentos foram anunciados aqui para o município. 3 grandes empresas que vão vir se instalar, vão empregar pessoas, vão gerar receita para o município. Então, isso é importante, isso precisa ser dito. Mas deixo aqui claro que concordo com o vereador Adriano, que nós precisamos resolver esse problema das estradas. E uma coisa aqui que precisa ser dita também é que esses problemas, muitos deles não decorrem necessariamente da falta de conservação das estradas, mas por eventos da natureza, como uma grande intensidade de chuva que acabei de falar, um temporal, enfim, que acaba prejudicando as estradas. Mas eu tenho certeza, e já foi passado no vídeo, que esse problema vai ser solucionado em breve. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma moção verbal, em rápidas palavras. Gostaria de agradecer as palavras ditas por todos os vereadores ao longo desse ano, dizer que às vezes o discurso é duro, é o contraponto, mas a gente respeita e sabe o valor, principalmente o vereador Adriano, que admito aqui publicamente, é um bravo lutador pelas causas dos agricultores e deve ser melhorado, sim. Apenas coloquei outros fatos para não ficar a ideia de que essa imagem foi a marcante do ano, porque eu acho que tem outras muito piores que acabei de relatar. E também, então, gostaria de agradecer a presidência desta casa e toda a direção, os vereadores que compõem a mesa, por terem realizado um excelente trabalho. O executivo aqui reconhece que as votações foram em tempo recorde, sempre enaltecendo e colocando o interesse público acima de qualquer coisa. Então, vereador Fernando Calfas, tens o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e uma palavra assim de muita solidariedade, de muita cumplicidade, de muito reconhecimento pelo brilhante trabalho que Vossa Senhoria realizou neste ano. Tomara que a presidência perdure por pelo menos mais um ano. Tenho certeza que Xanxerê vai ganhar muito, tendo Vossa Senhoria à frente dos trabalhos aqui desta casa. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma moção verbal e pedindo mais um minuto para concluir, senhor presidente, para o ex-prefeito de Xanxerê, Júlio César Bodanese, que hoje preside o programa SC Rural, que foi objeto da fala do vereador Wilson.
e vem realizando um grande trabalho, inclusive reconhecido pelo próprio governador, garantindo mais alguns milhões de reais, aí mais de 50, em torno de 50 aqui para o nosso estado, em razão de projetos que ele conseguiu aprovar, até por ser um agricultor reconhecido, um ex-prefeito, enfim, uma pessoa que está fazendo um brilhante trabalho e que está dando um retorno muito significativo, principalmente para os agricultores que atuam na agricultura familiar. Então, eu gostaria aqui de fazer, em nome do PMDB, meu e do vereador Cook, essa moção para que o ex-prefeito Júlio, hoje secretário do programa SC Rural de Santa Catarina, receba essa homenagem aqui da Câmara de Vereadores. Então, seria isso. Obrigado, uma boa sessão e uma boa noite a todos. PPS, vereador Flávio Filappi, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores, a nossa vereadora, cumprimentar o grupo do Vêneto e as outras pessoas que estão aqui nos assistindo, cumprimentar os nossos funcionários da Câmara, os nossos internautas, nossos assessores, e dizer que neste final de ano, a gente mais quer agradecer pelo empenho, acho, de todos os vereadores, pelo trabalho com que foi feito aqui. Segundo o levantamento estatístico, num primeiro ano de gestão, apesar de a maioria de nós aqui sermos novos como vereadores, né, eu acho que foi uma Câmara muito produtiva, né, uma Câmara que realmente somou, né, em relação às legislaturas anteriores. Segundo dados, que o próprio presidente depois vai colocar isso, né, eu acho que num único ano nós produzimos aqui, em termos de decretos, projetos de lei, indicações e requerimentos, etc., um número significativo, e não só em quantidade, em qualidade das coisas. Uma parte, vereador Filappi. Sim, presidente. No momento da presidência, vou fazer uma explanação e uma prestação de contas, mas já para contribuir com a sua fala, 2013 foi o ano mais produtivo da história do Poder Legislativo, quase 60 anos de história, 2013, e logo mais, alguns minutos, os vereadores vão poder acompanhar aqui na nossa tela aqui os números, mas já lhe adianto que foi o mais produtivo da história da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Fico grato por saber disso, senhor presidente, e grato por fazer parte deste grupo de vereadores. Obrigado, senhores vereadores, porque eu acho que é desta forma que a gente pode contribuir para a sociedade xanxerense, demonstrando aqui por que fomos eleitos, né? Se nós somarmos aqui, nós temos aqui mais da metade dos votos da população xanxerense concentrada em 9 vereadores. Então, posso afirmar, depois dessa sua informação, que a população de Xanxerê não jogou fora o seu voto. Ela aproveitou muito bem o seu voto. Mais da metade dos votos estão aqui representados e um ano extremamente produtivo. Isso é muito bom. Bom mesmo seria se muitas das coisas que nós apresentamos, indicamos, elas realmente virem a se concretizar. É evidente que às vezes a população que está lá fora diz assim, tá, mas eu não vi nada de diferente até agora, né? Mas isso não quer dizer que as coisas aqui dentro não foram debatidas, não foram apresentadas, não foram apresentadas já na forma de leis, de projetos, indicações, etc. Então, acho que o Poder Legislativo fez a sua parte. Em relação ao Poder Executivo, que também é a nossa função de avaliarmos, eu acho que o Poder Executivo nós podemos ver sob 2 ângulos. Primeiro, do umbigo para dentro e outro do umbigo para fora, né? Eu acho que do umbigo para fora, ou seja, vamos explicar, do umbigo para fora é quando o município busca, através dos seus secretários, através do prefeito, do seu vice, buscar recursos, buscar empresas, buscar convênios, trazer coisas a mais para a nossa cidade, né? Eu acho que, se concretizar tudo aquilo que vem sendo anunciado para o futuro, porque neste ano as coisas ainda não aconteceram, né? Eu acho que teremos uma perspectiva futura boa.
né? Acho que foi válido, né, as investidas, né, de secretários e da administração em buscar coisas novas para o município de Xanxerê, né? Acho que não foi aquela maravilha que se tinha proposto na campanha. Acho que se esperava mais, acho que a própria população esperava mais, acho que nós, vereadores, esperávamos mais, eu acho que nós, como cidadãos, esperávamos mais, mas, às vezes, tem muita coisa que se tenta e não se consegue, né? Então, acho que, por um primeiro momento, com essas novas falas que tivemos recentemente aí de governador, deputado, etc., pode ser que realmente, então, essas coisas passem a acontecer agora nos próximos anos. Do umbigo para dentro, eu acho que foi o pior, né? Do umbigo para dentro, eu acho que o Executivo falhou e muito, em vários setores, né? Eu acho que quando a gente assume o Executivo, e aí eu vou dizer não o prefeito em si, mas todo o seu secretariado, né? O que a população espera, o que os cidadãos esperam, o que as pessoas esperam, é que as coisas comecem a melhorar, com aquele recurso já existente, com aquela verba que já existe dentro de cada secretaria. Então, o que precisa se você já tem um recurso disponível para aquilo? Você tem que transformar aquele mesmo dinheiro com um pequeno acréscimo, que é de cada ano, que vai acrescentando o orçamento do município, ele tem que ir sendo feito coisas novas, coisas a mais, coisas melhores, porque ele incrementou um pouco mais de recurso no ano seguinte. Além disso, ele precisa fazer algumas inovações. E aí se fala aí do tal do pacto de gestão, que a gente, na prática, não houve esse pacto de gestão. E, do meu ponto de vista, houve muitas falhas nesses setores. Acho que a assistência social está fazendo um trabalho, dá para se dizer, razoável. Acho que a educação se manteve do ano passado, a gente tem que ser com muito boa vontade. Acho que a agricultura está pior do que estava no ano passado. Acho que a indústria e comércio está se incentivando, está se buscando, até por ela ter um papel de buscas externas, né? E posso afirmar daí de cadeira que hoje a secretaria pior do ponto de vista de trabalho sendo executado é a Secretaria da Saúde. Não tenho dúvida nenhuma que a Secretaria da Saúde está tendo a forma do atendimento, o tipo do atendimento pior do que o do ano passado, né? E isso eu falo, não é, vereador Viazus, por ser médico e ser um funcionário da Secretaria da Saúde, e eu me incluo nisso, né? Mas por ouvir no dia a dia os pacientes. Eles avaliam, eles são a maior pesquisa para a gente. Então, esse setor, realmente, eu acho que é o setor que a Prefeitura vai ter que dar um choque muito grande no ano que vem, né? Tem vários programas que foram fechados, algumas iniciativas que foram malfadadas. Tem o recurso do pronto atendimento que foi perdido, né, de R$2.200.000, né, porque a Prefeitura praticamente desistiu de construir um novo pronto atendimento. Agora está se buscando uma outra alternativa, que é reformar, ou ampliar, ou complementar aquilo que o Ministério da Saúde quer que se faça para ver se vai efetivamente, o que vai se fazer com esse pronto atendimento. Só que a gente sabe uma coisa, o pronto atendimento da forma que ele está, não tem sentido dele existir. Então, hoje ele está trazendo um gasto grande para a administração, né, e não tem o retorno que se esperava que esteja. Então, do jeito que ele está, ele não vai poder continuar. Então, vai ter que ser tomada uma atitude, né, para que se mude um pouco. Ou ele passa a ser realmente um pronto atendimento e passa a ser resolutivo, ou então é melhor que ele não continue aberto só tendo gastos, né? Temos a situação de vários programas que foram encerrados, que não estão em atividade, outros que se começaram e não se concluíram, o remédio em casa, que não é isso que se esperava, a população não esperava isso, o grande número de medicamentos que faltaram nas unidades de saúde, o agendamento que não está adequado, ainda há uma fila de espera meia prolongada, as cirurgias ainda que tem uma fila enorme, cirurgias em várias áreas que não foram executadas, na otorrino, na oftalmologia, tem mais de 1.000 consultas de pessoas esperando para oftalmologia, não se fez uma única consulta de oftalmologia durante este ano. Então, eu diria que a Prefeitura, a administração, se melhorou em algumas coisas do ponto de vista externo, eu acho que do umbigo para dentro pecou e muito.
E isso não depende de recursos externos, isso depende dela saber gerir os seus recursos internos. E a Secretaria da Saúde vai fechar aí com gasto de 20 e poucos %, né, do orçamento do município. Isso equivale a mais de 20 milhões de reais, né? Ou se não der 20, vai ser próximo disso, né? Então é um dinheiro bastante elevado para dizer que a saúde não conseguiu fazer um bom trabalho neste ano. Então, acho que, presidente, quero mais um minuto para encerrar. Concedido. Né? Então, gostaria que realmente este próximo ano a administração tome algumas atitudes em relação a alguns setores, né? Temos creches que não foram construídas, temos escolas municipais que não foram realizadas, né? Nós tivemos gravíssimo problema dos servidores, pela primeira vez na história, 2 greves no mesmo ano, né? Quer dizer, é uma grande insatisfação do funcionalismo público municipal. Acho que faltou um pouco de respeito da administração municipal em relação aos servidores, não foram tratados adequadamente, e é o servidor que está lá na ponta fazendo a prestação de serviço para a comunidade xanxerense. Então, este setor tem que ser bem tratado, para ele tratar bem as pessoas lá na ponta onde está executando o seu serviço. E se ele for maltratado, com certeza, ele também não vai prestar um bom serviço. E, no mais, quero agradecer a todos, dizer um bom final de ano, e um bom Natal e um feliz Ano Novo. Muito obrigado. Palavra com o PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o público que nos assiste, cumprimentar o presidente da casa. Bem, já que está se fazendo um relatório do ano, vamos novamente ao relatório do ano, né? Como o Adriano colocou aqui nas imagens, isso não deixa dúvidas, né? Então, não é só essa localidade que tem problema. Hoje, se nós pegarmos, tranquilamente tem mais de 50 estradas acabadas no nosso município. Muito mais acabada que essa. Infelizmente. Aí, o secretário da Agricultura vai na rádio, me diz que demorou 6 meses para comprar pneu na garagem. 6 meses. O que é isso? Incompetência. Por que incompetência? Não se tem um secretário que saiba fazer uma licitação. Porque tu faz uma licitação em janeiro, dia 1º de janeiro, dia 15 de janeiro, a licitação, tu já pode comprar o pneu. Então, infelizmente, é isso que acontece. As estradas, um caos na nossa cidade, não só no interior, na cidade também, os bairros intransitáveis, a nossa cidade, o centro, muitas ruas, né, deixando a desejar. E, infelizmente, não se mostra tudo que se deveria mostrar, né? Se mostra apenas alguns pequenos detalhes. Saúde, Filap falou uma boa parte aqui, né? Nós temos no município de Xanxerê hoje instalado o caos na saúde, não se tem remédio, não se tem exame, não se tem consultas, né? Muito menos consultas especializadas, muito menos exames especializados que a população precisa fazer. Muitas dessas pessoas acabam sofrendo muito e muitas acabam morrendo por causa disso. E não é uma, não é duas. Então, assim, se divulga muito nos meios de comunicação, são sempre milhões e milhões, né? Mas até agora, de concreto, na realidade, não se viu nada. Esse ano se passou e foi um retrocesso para Xanxerê. Muitas empresas deixando o município, muitos empresários xanxerenses que nasceram aqui e estão com suas empresas aqui querendo sair do nosso município. E isso a gente não pode deixar, né? Se fala muito em empresas grandes, né?
vai vir a Rafitec, que viria de qualquer modo, já estava em negociação desde o mandato passado. A Alfa já tinha comprado terreno, já estava em negociação. Conab já estava em negociação. Né? O novo aqui é Flex, que vai gerar 500 empregos, né? Acredito que gere os 500 empregos. Não é como foi colocado nos meios da imprensa pelo deputado Merizio, que se ia se iniciar a Flex com 1.500 empregos. Veio o projeto para essa casa com 500 empregos, a mentira tem perna curta. Né? 10 milhões que vai vir para o município, esses 10 milhões são da FUNASA, inserido no dinheiro do saneamento básico, para recuperar as ruas aonde passaram o saneamento básico. Né? 10 milhões foi aprovado por essa casa, empréstimo do BNDES, que foi aprovado por essa casa. Né? Que você, cidadão, você que está sentado aqui, vai pagar a conta. Todos nós vamos pagar a conta. Não tem dinheiro de graça. Todos nós vamos pagar a conta. Né? Então não foi o governo não está dando nada. Nós estamos financiando e pagando. A população de Xanxerê está pagando a conta. E aí, 3 milhões a fundo perdido. Aí sim, aí eu tenho que aplaudir. 3 milhões que veio a fundo perdido. Parabéns. Né? Então, assim, dentro dessa casa, esse ano, a gente foi a voz da população. A gente trouxe os anseios da população aqui dentro. A gente trouxe o que a população queria falar. Muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem como colocar a sua situação, mas a gente é a voz dessas pessoas que não tem como colocar a sua situação. Aqui também foi nos colocado algumas emendas de alguns deputados, né? Inclusive no jornal dessa semana teve, né, depois a repórter se corrigiu, que o Colato tinha mandado 500 mil para a pista de kart. Né? Não mandou nem um real. Promessa, todo ano era 100, 200 mil real. Mas infelizmente não veio nem um real. Quem fez a pista de kart foi a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o pessoal do Kart Clube. Quem fez a pista. Né? Diz que tem dinheiro empenhado agora para uma rua, né, do deputado Colato, mas a gente esteve pesquisando, né, junto com o Valdecir, e a gente não viu esse dinheiro. Tomara que esteja empenhado. Né? Que seria a Rua do 7. Então, assim, Xanxerê se fez muita promessa. Muitas e muitas e muitas promessas. Hoje, Xanxerê estaria uma maravilha. As 7 maravilhas do mundo, Xanxerê seria uma. Mas, infelizmente, não é isso que a população vê. Infelizmente, não é isso. A gente passa na cidade, a gente passa nos bairros do município, e a gente vê como está a situação. Todo mundo sabe como está a situação. Só não enxerga quem não quer. Né? Mas é assim que acontece. Eu, como xanxerense, torço, mas torço mesmo, que o ano que vem, tudo isso que se falou, todos os filminhos que passaram na campanha política, todos os filminhos que vêm passando na televisão, que isso se realize. Eu torço para isso. Inclusive, estou fazendo uma novena, já faz alguns dias. E vou fazer mais uma, até o final do ano vou fazer mais uma. Para quê? Para que Xanxerê cresça, Xanxerê saia desse atolador que está hoje. Nós precisamos realmente crescer. Infelizmente, esse ano não aconteceu nada. Nada, realmente nada. Mas a gente torce para que ano que vem as coisas aconteçam, as coisas fluam, né? E realmente a administração, né, o prefeito mire, mostre para que veio. Que infelizmente até hoje nem secretários, né, que a maioria está saindo, algumas secretarias, ele trocou 3 secretários, não está dando certo. Então a gente
reza para que o ano que vem tudo dê certo. Quero agradecer aqui todos os vereadores, a vereadora, né, os vereadores pelos embates que a gente teve na Câmara de Vereadores, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos, né, e que o ano que vem a gente continue esses debates, né, debates que engrandecem a nossa população e a nossa vida aqui dentro, né, e assim, quando a gente precisa aplaudir, a gente aplaude. Quando a gente precisa criticar, a gente vai criticar. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra com o PSD, vereadora Cirlei Menegola, por até 10 minutos. Obrigada. Meu boa noite ao presidente desta casa e aos demais colegas de bancada. Aqui, em nome da minha amiga, da minha quase que irmã, eu diria, a dona Gema, eu quero cumprimentar a todo o grupo Venet. Dona Gema, na época que eu passei na prefeitura, ela era costureira, né, da sala de costura. Ela fazia todos os uniformes para a garagem, para a prefeitura, onde nós comprávamos o tecido e ela, com mais 2 ajudantes, confeccionava. Então, dona Gema, a senhora mora no meu coração e muito obrigado por tudo que tem feito. Obrigado a todos vocês. Eu venho aqui nessa noite não para falar do que já a grande maioria aqui já falou, mas eu quero dizer só uma coisa à população. Eu passei, junto com meu esposo, na administração bem efetiva por 6 anos e acompanhei outros 2 anos. Eu quero dizer que, quando a gente assume uma prefeitura, tu pensa que está assumindo uma coisa fabulosa, que tudo se resolve no tempo e no momento que se quer. Mas eu quero dizer a toda a população internauta que estão nos assistindo, aos senhores que estão aqui, aos colegas vereadores, que nesse primeiro ano de administração e nesse meu primeiro ano enquanto vereadora, eu não entrei com muitos projetos, com muitas indicações, eu me manteve mais afastado um pouquinho, mas não deixei de contribuir, porque quando a população solicitava, ia direto aos órgãos feitos Secretaria de Obras, assistente social. Então, nem tudo precisa passar pela Câmara. E eu considero um mandato de prefeito que ele tem que organizar a casa como se fosse a sua casa. Porque se nós não organizar a nossa casa e olhar os cantinhos como são as ruas do interior e coisa assim, não tirar, fica claro, acumulado. E eu quero dizer que cada um tem um jeito de fazer e que nem tudo que se quer a gente também faz na casa da gente. Porque às vezes nós não temos poder aquisitivo, às vezes nós não temos saúde, alguma coisa sempre nos impede. Então, eu vou falar aqui em nome não da administração, não estou querendo apoiar, existem coisas que realmente devem ser feitas, mas eu não quero também que a população esqueça que quando o prefeito assumiu a prefeitura, ele estava com uma folha de pagamento saturada, que hoje os funcionários públicos, todos eles trabalham, mas trabalham meio desmotivado, porque ele teve que cortar salário, ele teve que manter a folha de pagamento que estava em 54,8 quando ele recebeu a prefeitura. Antes dele contratar os seus secretários, já estava com a folha ultrapassada. Então, assim, se nós vamos aqui criticar todas as coisas que deixaram de acontecer, eu acredito que nós não podemos hoje aqui estar achando culpado. Nós estamos aqui para achar soluções dos problemas, enquanto administração.
Enquanto Câmara de Vereadores, eu quero dizer aos nobres colegas, eu tenho um vasto conhecimento e não sei tudo da vida pública ainda, mas eu podia ter entrado com muitas indicações, com muita coisa para fazer. Só que o que adianta eu entrar se eu sei que o meu salário, ou então eu sei que o prefeito lá na frente não vai conseguir atender todos os meus pedidos. Mas eu sei que o ano que vem, no primeiro ano que você tem de administração é conhecimento, o ano que vem eu saberei como trabalhar bastante, principalmente na área social. Então, assim, aos meus colegas vereadores, meu muito obrigado por ter me ensinado, muito obrigado por ter me aceito. Gente, pensa que é fácil estar aqui sozinha com todos esses homens, né? E todos eles muito instruídos. Por isso que eu quero aqui reforçar mais uma vez que mulher confie em mulher, que vote mulher, né? E que as mulheres sejam a maioria, como nós já somos a maioria para a criação do nosso ser humano. E criamos a outra minoria, estamos sempre quase que sozinhas, né? Então, que nós mulheres passamos a confiar mais na mulher. Enquanto Câmara de Vereadores, os colegas aqui que sempre me respeitaram, que sempre me incentivaram, eu quero dizer a vocês, mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. O senhor me deixou encantada com a sua maneira de como conduziu o nosso legislativo. Porque eu ouvia muita conversa de oposição. Mas eu quero confessar a todo mundo, quem está aqui, quem está nos assistindo, que eu não vi ninguém de oposição aqui, gente, senhor presidente. Claro, crítica sempre tem à administração, mas sempre que foi apresentado os projetos foi para melhorar as condições e a vida da nossa população. E o senhor presidente tem conduzido com maestria o nosso legislativo. O senhor tem sendo ponderado. O senhor está pedindo e pede ajuda aos seus companheiros antes de tomar qualquer atitude, embora o senhor use o cargo de presidente, mas tem muita humildade para fazer isso e conduzir os trabalhos. Então, eu quero dizer ao senhor, muito obrigado por ter feito o bem, não só para o Legislativo, mas para a comunidade xanxerense. E que o próximo presidente da Câmara, seja o senhor ou seja outra pessoa, também seja ponderado e que tenha esse mesmo pensamento e essa maestria de estar conduzindo pelo bem da nossa população. Então, o nosso muito obrigado, principalmente o meu, fica aqui o meu agradecimento a todos e aos funcionários desta casa também, que sempre têm nos atendido, têm nos orientado, têm procurado nos conduzir sempre quando tem um compromisso, estar ligando, avisando a todos os funcionários, o meu muito obrigado. E quero deixar aqui um Feliz Natal a todos e um 2014, que nós vamos ter todos os nossos projetos e indicações que foi feito aqui, saídas do papel. Enquanto nós, vereadores, o nosso presidente depois vai apresentar a vocês o que a gente fez. Concordo com ele quando ele diz que foi o melhor ano de legislatura do Poder Legislativo de Xanxerê, porque isso eu já ouvi de pessoas, comentário de pessoas de fora, antes mesmo de ele colocar, que diz que os vereadores esse ano estão trabalhando e mostrando o serviço. E eu tenho certeza que nós, todos unidos, nós vamos mostrar muito mais. Muito obrigada. Para encerrar, vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aqueles que aqui se fazem presentes, aos meus amigos da imprensa, que fazem com que o que aqui é debatido, né, chegue a milhares e milhares de residências, através dos seus veículos de comunicação. Boa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, senhor presidente. Me sinto, até certo ponto, lisonjeado por ser aí, nessa felicidade de encerramento de ano legislativo, ser o último orador
através da bancada do PSD. Eu gostaria de começar meu pronunciamento dizendo e até fazendo um esclarecimento de que as imagens que há pouco aqueles que aqui estavam acompanharam em relação à lamentável condição que a estrada estava, hoje já está resolvido, vereador Adriano. Já está a estrada lá consertada, cascalhada, o caminhão vai poder ir, voltar e realmente cumprir o seu papel de atender aquela comunidade que merece por esse assunto. Então, as declarações da época, proferidas ali pelo chefe de garagem, foram realizadas e a estrada está em perfeitas condições de trafegabilidade, que é isso que se precisa. Mas eu não poderia deixar aqui de agradecer a presença do Grupo Vênita, do pessoal do coral do que está aqui com a gente, Raízes, Catarina, que eu estou entrando com a última indicação também do ano, indicação de número 343, para pedir ao Executivo um projeto de lei para viabilizar um recurso de convênio na ordem de R$ 900 mês, durante 12 meses, para atender aí a necessidade do coral para pagar um professor, vereador Wilson, que vai, com certeza, dar sequência ao trabalho que esse grupo de aproximadamente 30 pessoas vem fazendo, com trabalho voluntário, divulgando a cultura, levando o nome de Xanxerê, trabalhando com crianças, mais de 300 crianças ao longo desse período já passaram pelo grupo, onde eles prestam esses ensinamentos, e essa ideia não pode morrer, e é por isso que eu faço esse pedido, quero contar aqui, como de sempre, de praxe, com o apoio de toda esta casa, para que realmente as coisas possam acontecer. Eu estava aqui, ao mesmo tempo, acompanhando os que me antecederam e fazendo um filme na minha cabeça, um balanço. Até porque, na legislatura passada, eu fui um vereador chamado também vereador de oposição. E nós tínhamos um discurso aqui nesta casa que o que existia aqui era uma bandeira chamada bandeira do município. Que não existia partido A nem partido B. Que o que queria, e pelo menos eu sempre trilhei nesse caminho, a história diz isso, não há como desfazer o passado, porque o passado está feito. Não tem como mudar o passado. O que pode tu dizer é que o futuro, o que tu promete hoje, tu não cumpre amanhã, e é diferente. Mas eu dizia assim que o gestor encontra dificuldade. Não é fácil. Nós acompanhamos aqui em questão de estrada, vereador João Paulo, no ano passado, uma CPI do transporte escolar, em que acompanhou as condições também das estradas, que realmente encontravam dificuldades pelas questões justamente de vários fatores. Entre eles, o principal, que era a questão do tempo. Tempo esse que a gente pôde acompanhar agora, nas chuvas de ontem, alagamento aqui no centro da cidade, na Papa João 23, onde foi feita uma obra na administração passada, para resolver o problema ali da parte da canalização, que, infelizmente, aí nós temos que deixar bem claro, a população muitas vezes também tem sua culpa. Não toda ela, mas parte dela, aquela que joga o saquinho de lixo, aquela que desrespeita a natureza, que joga lá o pneu. Já foi encontrado moto dentro do rio, gente. Sabe o que é isso? Moto. O que vocês pensarem em encontrar dentro desse rio, pois saibam que ali já teve, de tudo. E aí, claro que tranca o bueiro, que dá a enxurrada, que sobe a garrafa PET, que aparece tudo isso. E o pessoal joga roupa, joga calçado, joga pneu, joga... Então, é preciso trabalhar essa divulgação de que haja consciência de todos nós, de que a gente tem que fazer a nossa parte. Aquela parábola, e aqui os mais antigos conhecem, do beija-flor, ela tem que ser respeitada. Quando a floresta pegou fogo, o beija-flor ia lá, gotinha por gotinha, tentando apagar, e todo mundo fugindo do mato, e perguntaram, o que está fazendo, louco? E ele dizia, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tentando. Então, se a gente fizer a nossa parte, as coisas mudam. O que a gente precisa é acreditar, sabe? A gente tem que ser otimista. Ninguém vai agradar tudo, nem o maior de todos, que foi Jesus Cristo, e eu sou um homem de fé e propago isso, conseguiu agradar a todos. Ninguém vai conseguir. O prefeito está dotado de boa vontade? Está. Todos nós aqui estamos dotados de boas vontades? Estamos. Muitas vezes o nosso discurso não agrada? Não agrada. Muitas vezes o que a gente faz não dá certo? Não dá. Mas o que a gente precisa ter é acreditar. Quantas vezes nós paramos de nos preocupar com as coisas, e em vez de falar nas coisas boas, a gente olha assim e fala coisa pior, olha numa madeira, uma tábua linda, mas de repente você vê um nó, 90% do que a gente vai falar está focado no nó, no defeito, e esquece toda a qualidade e a beleza que tem aquela tábua. Só um exemplo.
Então, o que eu quero aqui, no meu último pronunciamento, a exemplo do que eu fiz há 4 anos atrás, também no meu último pronunciamento, é pedir que a gente acredite mais, sabe? Acredite nessa terra, acredite nesse município, acredite nos nossos governantes. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Porque se a gente remar contra, sempre vai encontrar um obstáculo. Não quero dizer que aqui alguém faça isso com veemência, com força, mas o que eu quero fazer aqui nesse discurso, nessa colocação, é para que a gente realmente foque. Foque porque nós temos responsabilidade. Principalmente nós, agentes políticos, nós temos responsabilidade com a cidade, com as famílias e, principalmente, aqui tem algumas crianças, com essas crianças. Que legado vamos deixar na história, no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos? Quem é que não quer as coisas boas acontecendo? Todo mundo quer. Lhe concedo uma parte, senhor vereador. Senhor vereador, obrigado pela parte e o parabenizo pelo brilhante pronunciamento. Não poderia deixar passar 2 questões em branco. Primeira, agradecer ao grupo de adoção aqui do nosso município de Xanxerê, que ontem realizou um ato aqui na Câmara e deixou um bombom na gaveta aí de cada vereador. Então, uma entidade como essa, que privilegia a vida, privilegia um ato tão nobre que adotar um ser humano, parece que tem muitos que preferem adotar um animal, né? Mas tem algumas pessoas que têm um gesto mais do que nobre de adotar um ser humano. Então, gostaria aqui de parabenizar essas valorosas pessoas que transmitem essa importante ideia aqui para a nossa cidade e para as pessoas de um modo geral. E também, vereador, apenas gostaria de prestar um esclarecimento aqui, de que, na verdade, Xanxerê, o governador disponibilizou 13 milhões a fundo perdido. Não foram apenas 3, conforme noticiado, são 13. E 10 milhões que o governador, então, em compensação, embora seja uma obra com recursos federais, que é do saneamento básico, o governo do Estado e a Casan estão destinando esses 10 milhões, então, para fazer o melhoramento da malha viária aqui do nosso município a fundo perdido, sem ônus nenhum para o município. E os outros 10 milhões que completam os primeiros 23 milhões de pavimentação urbana, são recursos do BADESC que vão ser pagos exclusivamente na administração atual com recursos do município. E os outros 3 milhões, então, para a pavimentação do contorno viário leste. Então, essa é a informação concreta que está constante dos documentos que todos os demais vereadores aqui tiveram acesso no ato que o governador participou na última quarta-feira. Então, obrigado pela parte, apenas para fazer esses 2 registros. Muito obrigado. Até para esclarecer essa questão, até foi citado aqui o nome do deputado Merício. Esse homem tem muito ajudado o município de Xanxerê. Muitas vezes alguns até encontram dificuldade em resistir a essa colocação. Mas o Merício tem sido um homem muito bom para Xanxerê, em várias ações. É só a gente parar e pensar um pouquinho. Esse homem tem ajudado clubes de serviço, entidades, o que era e o que é hoje o nosso Hospital São Paulo, aqui de Xanxerê. Esta questão da empresa, a empresa vai gerar, dita inclusive, Vossa Excelência, presidente, dos demais vereadores que foram nominados aqui, que estavam no ato do governador, ouviu das mãos, ou melhor, da boca do proprietário da empresa, de que vai gerar 1.500 empregos. Claro que não vai começar com 1.500, mas a condição de chegar lá é isso, e é isso que a gente quer. Queremos que realmente isso aconteça. Ou alguém aqui não quer que tenha emprego nessa cidade? Todo mundo quer. E esses recursos que estão vindo, mais do que nunca, é importante para a cidade. Eu só quero 30 segundos aqui para concluir, senhor presidente. Concedido. São importantes porque vai melhorar a vida da cidade, vai melhorar a vida das pessoas. Quem tem lá a rua que não tem pavimentação, que é estrada de chão, com essa chuva, está no barro. Se ela seca, fica na poeira, e aí a dona de casa, as senhoras que muitas vezes aqui sofrem para limpar a casa do dia em dia, sabem da dificuldade que é ruim isso. Então, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação de facilitar e proporcionar, e aqui a Câmara cumpriu com o seu papel, avalizando o Executivo para que realmente essa infraestrutura possa acontecer. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que leve paz no coração, que leve saúde, que vocês possam realmente se orgulhar dessa terra e, acima de tudo, eleição é daqui 3 anos. Aí sim vamos discutir ideias, propostas e ver quem tem a melhor condição de governar o município. Ora, hoje, vamos trabalhar com toda a nossa vontade, com toda a nossa força, para que realmente essa cidade possa realmente merecer no
Agradeço, vereador Ivan. Passamos ao momento da presidência. Coloco em votação a inclusão dos projetos de lei ordinária números AJG 070, 71, 72 e o projeto de decreto 007/2013 em primeira votação na pauta de hoje. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Conforme já anunciado na sessão passada, comunico que após a sessão, imediatamente teremos uma sessão extraordinária para a conclusão da apreciação dos projetos pendentes. Quero colocar em votação a resolução 032/2013, que fixa o período de recesso na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Fernando Calfas, presidente da Câmara Municipal de Xanxerê, faz saber a todos os habitantes desse município que o Poder Legislativo votou e aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê estabelece como recesso o período compreendido entre os dias 23 de dezembro de 2013 e 3 de janeiro de 2014. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Xanxerê, 13 de dezembro de 2013. Os vereadores que aprovam a resolução permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Bem, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos honra com a presença, nossos internautas que nos assistem todas as sessões, dificilmente durante esse ano eu utilizei o momento da presidência e poderia ter utilizado dele todas as sessões para falar sobre a presidência. Não o fizemos. Não o fizemos porque estávamos trabalhando, concluindo e pensando numa forma mais equilibrada de conduzir os trabalhos do Poder Legislativo. E aqui, confesso que não é uma tarefa nada fácil. Ser presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê não é uma tarefa fácil. É uma tarefa árdua, muito desgastante, e que eu precisei ter muita habilidade e muito equilíbrio em diversos momentos durante o ano. Né? Muitas decisões tomadas aqui desagradaram muitas pessoas lá fora, né? Desagradam muitas pessoas lá fora. Mas eu conduzi a Câmara em 2013 com a minha consciência, né? Sem sofrer qualquer tipo de pressão, ou melhor, as pressões até houveram, mas não me deixei influenciar em hipótese alguma por nenhuma delas. Nenhuma delas. Todas as decisões tomadas aqui, na condução do Poder Legislativo, foram com a minha convicção, com os meus pensamentos e aquilo que eu acreditei que fosse o melhor caminho. E foi muito trabalho. O vereador Filap, no início da sessão aqui, queria saber os números. O que aconteceu? Então, há mais de 30, 40 dias, estamos fazendo uma pesquisa e fizemos uma pesquisa completa na Câmara de Vereadores sobre como foi os outros anos. Será que a gente produziu mais, produziu menos, produziu igual? Porque a função principal do Poder Legislativo é legislar, vereador João Paulo. A função principal é legislar. E o que é legislar? Produzir leis. Seja através de indicações, requerimentos, moções, resoluções, projetos de lei ordinária, leis complementares. Então, essa é a nossa principal função. O vereador não pode fazer asfalto. O vereador não pode consertar uma estrada do interior. Não é a nossa função. Não é a nossa função. Isso é a função do prefeito. Nós estamos aqui para legislar e para fiscalizar, apontar as coisas certas, vereadora Shirley, e as coisas erradas que estão acontecendo. É obrigação nossa. Mas no quesito produção legislativa, eu quero apresentar aqui, não ia conseguir colocar num quadro, vereador João Paulo, os quase 60 anos, mas os últimos 10 anos, que foram os anos de maior trabalho na Câmara, eu consegui apresentar e ele faz parte dessa planilha. Nossa sessão de hoje, se os projetos que estão na nossa pauta forem aprovados, nós vamos chegar a um número de 602 discussões e a produção legislativa. Então, 2003 para 2013 está lá. Quantas indicações foram feitas? 336. Quantos requerimentos? 51.
moções, de todas as formas, 89. Projetos de lei ordinárias do Executivo, os projetos que o Executivo nos encaminhou para que nós apreciarmos, 72. E aqui eu chamo a atenção para o próximo item. Projetos de lei ordinária de iniciativa dos vereadores. Quantos projetos os vereadores apresentaram para deliberação? 33. Projetos de leis complementares do Executivo, 13. Projetos de leis complementares de iniciativa do Legislativo, 3. Projetos de decreto, 5. Resoluções e emendas à lei orgânica, não tivemos projeto de resolução, mas resoluções foram várias. Então, total, 600 ou 602 foi o número da nossa produção legislativa. Então, num comparativo dos últimos 10 anos, e nós temos de todos os anos, mas fiz questão de puxar apenas os últimos 10 anos. Está aí para todo mundo ver. Quando a gente falou que essa Câmara produziu, está aí. Os números não mentem, né? Os arquivos, os registros do que foi feito, do que foi discutido e como foi discutido, vereador Chile. Então, a prova está aí, né, de que nós trabalhamos e trabalhamos muito. Os números falam por si só. Isso na questão da produção legislativa. Vamos adiante. O que a mesa, que a Câmara de Vereadores, aí, que ações que ela encampou, o que nós fizemos fora o debate legislativo e a produção? Ações. Reformulamos o nosso site. Foi uma das primeiras ações que tomamos. A inclusão da Câmara de Vereadores nas redes sociais. Criamos lá uma fanpage no Facebook, que hoje conta com aproximadamente 1.400 pessoas que acompanham momentaneamente e simultaneamente tudo o que acontece aqui. Uma fanpage no Twitter, que nós não tínhamos. Instituímos nessa casa um projeto importante, projeto Câmara Verde, de reciclagem, de conscientização socioambiental. Hoje, todo o lixo produzido na Câmara é separado, é destinado às cooperativas de catadores. Então, um projeto importante, espero que esse projeto aí seja mantido e aprimorado. Para valorizar a imprensa, e já foi falado da imprensa aqui por diversas vezes, destinamos um espaço lá onde é a nova sala de imprensa. Muitos profissionais da imprensa, talvez os vereadores não saibam, eles não estão aqui no plenário, mas eles estão lá com o computador, com o fone de ouvido, acompanhando, redigindo e fazendo as matérias que logo mais ou amanhã a população vai tomar conhecimento. Destaco aqui também a elaboração do dossiê da BR-282, um dossiê completo, um dossiê onde os vereadores dessa casa, em uma comitiva importante, foram até Brasília e entregaram para todos os parlamentares catarinenses, todos os 16 deputados federais, os 3 senadores, ao DENIT, ao Tribunal de Contas, enfim, um trabalho aí de pesquisa de tudo o que aconteceu e, infelizmente, ainda não temos uma solução concreta. Vamos esperar que em 2014 aí, essa obra efetivamente seja concluída. Aqui faço questão de destacar o que nós vamos devolver no ano de 2013 ao Poder Executivo, as economias que essa casa fez, vereador Biasus. R$1.300.000 foi o dinheiro que a Câmara não gastou, que a Câmara economizou. Já devolvemos aproximadamente 800 mil para que o prefeito investisse na indústria, no comércio, para as entidades, 20 mil foi para pista de kart, quase 800 mil. E vamos devolver semana que vem, na quinta-feira, vamos fazer uma coletiva aqui, vamos entregar um cheque simbólico ao prefeito de R$600 mil. O que existe na conta da Câmara de Vereadores hoje, pagando as despesas do último mês, é um valor de aproximadamente R$600 mil, que vamos estar repassando para que o prefeito aplique da melhor maneira, para que invista, para que atenda às nossas indicações aqui, para convênios como esse, vereador Marques, e tantos outros convênios, vereador Filap, que essa casa aqui dê um direcionamento, se o prefeito assim entender, que nos devolva através de projetos de lei. Outras informações aí.
Acessos no YouTube. As nossas sessões aqui elas são gravadas e são transmitidas ao vivo, mas o link com o vídeo ele fica eternamente hospedado no site do YouTube. Então, nos 11 meses de janeiro a fevereiro, houveram 2.857 acessos a gravações das sessões, ou seja, aquelas pessoas que não assistiram ao vivo, posteriormente entraram no YouTube e puderam reproduzir a sessão. Foram 14.028 minutos assistidos de material gravado no YouTube. Uma média mensal de 250 acessos às gravações, não ao vivo. Ao vivo nós já vamos demonstrar, mas as pessoas que acessaram o YouTube para assistir algum trecho ou a sessão inteira. Acessos ao canal ao vivo, ou seja, aquelas pessoas que estão em casa acompanhando ao vivo a sessão da Câmara. Tivemos, nos 11 meses de 2013, 8.760 acessos. Uma média mensal de 790 pessoas, 790 acessos, que dá uma média por sessão de 132 pessoas, a média que nós fechamos o ano, que estão em casa, nesse momento, tem 132 pessoas, tem 132 computadores nos assistindo simultaneamente, ou seja, é um número muito superior àquelas das pessoas que efetivamente estão aqui. Mas que bom que elas estão em casa, confortavelmente, ouvindo os debates dessa casa. Uma média de 32 minutos de visualização, ou seja, em cada acesso, não é que a pessoa acessa e logo desliga. A média que ela acompanha a sessão é de 32 minutos. Acessos ao site da Câmara de Vereadores. Em 2011, foram feitas 8.933 visitas no site da Câmara. Em 2012, houveram 15.612 visitas ao portal da Câmara de Vereadores. E até ontem, temos mais aí 15 dias do mês de dezembro, 26.395 acessos no portal da Câmara de Vereadores. Houve um aumento do ano passado de mais de 40% do número de acessos. E ainda não fechamos o ano. Então, senhores vereadores, aqui um pouco dos números, um pouco do que foi, de forma muito breve, o trabalho dos vereadores. E felizes, penso eu, dos 9 vereadores aqui compor essa legislatura, com números dessa magnitude, vereador Ivan Marques. E Vossa Excelência, que já esteve aqui, sabe da dificuldade que é comandar essa casa, e não adianta o presidente querer que os vereadores produzam. Os vereadores, por si só, são autodidatas, e aqui todos estão de parabéns, e esses números aqui não são números meus, são os números nossos, dos 9 vereadores juntos, que fizeram a grandiosidade desses números. Então, eu quero agradecer imensamente todo o trabalho, todo o empenho que Vossas Excelências aí, nesse primeiro ano de legislatura, a maioria aqui, vereador Biasus, marinheiro de primeira viagem, inexperiente, tanto eu particularmente no cargo de vereador e no cargo de presidente da Câmara. Então, peço aqui, humildemente, escusas e desculpas se porventura não falhamos em algum momento. Somos seres humanos e o ser humano, pela natureza, erra, falha. Então, sei que errei, né, como todo ser humano, então peço humildemente aí desculpas se porventura deixei a desejar em alguma sessão, em algum momento na condução dos trabalhos. Mas saio muito feliz desse 2013, com a consciência do dever cumprido, e que 2014 seja, sim, um ano de muito trabalho, vereador Wilson, de muita discussão aqui, vereador Filap, e muitas vezes mais ásperas, mas faz parte, isso engrandece. Uma Câmara que tem discussões da grandeza e muitas vezes ásperas, não é para qualquer vereador. São vereadores de personalidade, de conhecimento, que dominam a oratória e têm argumentos para isso. Então, tudo o que aconteceu aqui, devemos tributar e dividir com os 9 vereadores e com os funcionários dessa casa. Tudo o que acontece aqui, há um grupo aí de mais de 20 pessoas que estão, durante o dia, elaborando, pensando e nos auxiliando na condução desse trabalho. Ninguém faz nada sozinho, então divido aqui todos esses números e esse trabalho aí com os vereadores, mas, sobretudo,
com os funcionários da casa aí que estão de parabéns, sempre que foram chamados ao trabalho, nunca negaram fogo, vereador Ivan. Então, muito feliz de trabalhar com Vossas Excelências e com essa equipe. Encerro o momento da presidência. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Denilson Biasus. Presente. Vereador Adriano de Martini, presente. Vereador Aldo Galvani. Vereadora Silene Menegola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filapi. Presente. Vereador João Paulo Menegatti. Vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei Complementar número AJG 3607/2013 deu origem do projeto de Lei Complementar número AJG 013/2013, que dispõe sobre a inclusão de área de terra do perímetro urbano de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei Complementar número 3608/2013 deu origem do projeto de Lei Complementar número 003/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas, que altera dispositivo da Lei Complementar número AM 2957/2007, de 25/4/2007 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje. Emenda número 1 do projeto de Lei Complementar número AJG 012/2013, que introduz alterações na Lei Complementar número BLB 3157/2009 da outras providências. Em discussão? Senhor Vereador presidente, senhores vereadores, só para esclarecer o teor dessa emenda, ela trata de os tópicos, especialmente do que dizia respeito ao prazo e as formas de contemplação de isenção de benefícios aí a empresas que venham se implantar no município de Xanxerê. Então, havia no texto de lei algumas orações que deixavam uma interpretação em aberto, e em se tratando de isenção, ela tem que deixar de forma bem clara. Então, a gente buscou traduzir isso e deixar de forma bem esclarecida, para que não paire dúvidas nenhuma acerca de quem for pedir o benefício de isenção e acerca de quem for conceder o benefício de isenção. Vereador Biasus. Senhor presidente e demais vereadores, gostaria de dizer em nome do Poder Executivo que não há nenhuma objeção em relação a essa emenda, pelo contrário, quero parabenizar o presidente da comissão e os demais membros, especialmente o vereador Wilson, que, como jurista, verificou essas expressões que poderiam gerar uma dupla interpretação, e como o vereador Ivan Marques bem falou, o empresário assumiu perante a população de Xanxerê o compromisso de, em 2 anos, gerar pelo menos 1.500 empregos. Então, essa emenda foi feita no sentido de tornar imperativa a obrigação dessa empresa para obter os benefícios, gerar pelo menos 500 empregos, que é um número bem expressivo, considerando o histórico aqui do nosso município. Então, em nome do Poder Executivo, nós queremos agradecer e reconhecer a importância dessa emenda no sentido de tornar essa isenção também segura do ponto de vista jurídico, para que o município, ao mesmo tempo que conceda a isenção, tenha a certeza de que vai haver o investimento, que é isso que nós queremos. Então, parabéns aos vereadores que fazem parte da comissão, e essa emenda, portanto, então, atende plenamente o interesse público. Senhor presidente, apenas para esclarecer, a comissão buscou deixar de forma bem clara e impessoal toda e qualquer disposição dessa lei de isenção. Então, não é para beneficiar empresa A ou empresa B. Então, a gente buscou deixar bem claro que os benefícios sejam estendidos a todas as empresas que eventualmente queiram se implantar na cidade. Então, ela beneficia desde da pequena empresa, que vai gerar 1 ou 2 empregos, àquela que eventualmente venha a gerar acima de 500, mais de 1.000 empregos. Então, para preservar o princípio da isonomia,
para que ninguém tenha um tratamento diferenciado na lei, e sim que todos tenham acesso às mesmas condições, foi que a Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com o vereador Tatu, apresentou a presente proposta. Em discussão? Em votação única, nominal, vereador Áureo Galvani. Vereador Denilson Biazuz. Favorável. Vereador Wilson Martins. Favorável. Adriane Martini. Favorável. Flávio Filappi. Favorável. Fernando Calfas, favorável. João Paulo. Favorável. Sirlei Menegola. Favorável. Ivan Marques. Favorável. Então, aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 033/2013, de autoria dos vereadores Aulo Luiz Galvani e Fernando Calfas, que institui o Dia de Imprensa no município de Xanxerê, Santa Catarina. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 067/2013, que autoriza o recebimento das áreas de terra que irão compor a faixa de domínio do contorno viário leste, por doação de seus respectivos proprietários, a ampliação da terra do perímetro urbano e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 069/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar e alterar a destinação de área pública e verde e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Projeto de decreto número 006/2013, de autoria da vereadora Sirlei Menegola, que concede título de cidadão xanxerense ao senhor Genésio Tel. Em discussão, vereador Biazuz. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a vereadora Sirlei por essa nobre iniciativa, além de nobre, muito justa, porque o professor Genésio Tel representa uma instituição que mudou o perfil econômico da nossa cidade. Eu diria que até a vinda da UNOESC era e depois a vinda da UNOESC mudou completamente a dinâmica aqui do nosso município. Hoje, infelizmente, ainda não temos grandes empresas, grandes empreendimentos que agreguem valor tanto quanto a UNOESC. Então, além do que, formou várias pessoas, contribuiu no processo de cidadania e no próprio desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. E o professor Tel, desde o início, esteve à frente da UNOESC. Então, em razão desse grande trabalho que essa valorosa instituição faz para a nossa cidade, capitaneada por essa grande pessoa, por esse grande ser humano, com certeza merece o reconhecimento do povo de Xanxerê. Como o professor Tel não é um xanxerense, nascido aqui, com certeza foi aqui que ele constituiu sua residência e tenho certeza que ficará pelos próximos dias de sua vida aqui conosco. Então, merece esse reconhecimento público por ser já na prática um grande xanxerense. Então, parabéns, vereadora, por ter tido essa sensibilidade em homenagear uma pessoa tão importante aqui no nosso seio social. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto número 007/2013, de autoria da Comissão Especial da Revisão e Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Xanxerê, que altera o regimento interno da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos parte da comissão que foi responsável por apresentar uma proposta de reformulação. Ultrapassamos um pouco o limite temporal previamente estabelecido, mas acontece que a complexidade do nosso regimento exigiu um tempo maior, uma dedicação maior aí para que não ficasse nenhuma dúvida. E na medida que foram surgindo as sugestões, a comissão sempre se reuniu e buscou debater de forma a não pairar nenhum problema, nenhuma dúvida. E gostaria também, senhor presidente, senhores vereadores, de externar aqui um agradecimento especial à nossa assessoria, ao Fernando Lima, ao Fernando Rinkmeier, e que se dedicaram de forma muito intensa durante todo esse
esse período, durante todo esse ano, e que colaboraram de forma muito valorosa no nosso trabalho. Então, o vereador depende muito aí da sua equipe, da sua assessoria, da mesma forma a todos os assessores, que fazem, de fato, o trabalho de gabinete, o trabalho de pesquisa, e que facilita muito o nosso trabalho aqui enquanto vereadores. Então, gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento a essas pessoas, bem como a assessoria, a nossa secretaria e a todas as pessoas, os colaboradores aqui da nossa casa, que facilitam, que trabalham, que se dedicam para que a Câmara tenha um bom andamento. Então, fica aqui a minha homenagem a todos esses colaboradores. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 070/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 071/2013, que autoriza a celebração de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos e Visuais de Xanxerê, a Padavix e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores... Desculpa, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha também, também gostaria, Biasus, em nome do Legislativo, também gostaria que levasse, desse parabéns também ao Executivo Municipal por ter encaminhado a essa casa esses dois projetos, o da Padavix e, na sequência, também apreciaremos da FCDX, convênios aí que serão firmados, né, que o município repassará R$2.000 mensalmente para a Padavix e R$4.000 para a FCDX. Viemos também, nesse ano, fizemos várias discussões nessa casa, que era necessário também se fazer esse convênio, tendo em vista a importância que essas entidades têm, principalmente para as famílias e para as pessoas que são portadores de deficiência física, auditivas, que acabam tendo o seu atendimento nessas duas entidades. Então, os parabéns aí ao Executivo, em nome desse vereador e dessa casa também. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 072/2013, que autoriza a celebração de convênio com a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de Xanxerê, FCDX e da outras providências. Em discussão, vereador Filap. Eu gostaria de agradecer o Executivo por ter tido essa sensibilidade de fazer esse convênio tanto com a Padavix como com a FCDX. A gente sabe o quanto essas pessoas passaram por dificuldades esse ano. A gente já falou aqui inúmeras vezes da interrupção do trabalho que essas pessoas vinham fazendo e, principalmente, para a falta ou a dificuldade de contratação de funcionários ou da Prefeitura em ceder alguns funcionários à FCDX e à Padavix, o quanto ficou prejudicado este ano o trabalho dessas duas entidades com as pessoas que necessitam daquele tipo de assistência. Então, acho que é uma boa iniciativa, agradeço ao Executivo de ter tido essa sensibilidade, que a partir do próximo ano possa restabelecer aquele trabalho que já vinha sendo executado por essas duas entidades e que nós não tenhamos, no futuro, quando houver interrupção de gestões administrativas, essa interrupção dos trabalhos, porque as pessoas permanecem lá, as pessoas precisam continuar o seu tratamento, elas não podem ficar um ano praticamente sem assistência pela necessidade especial justamente que essas pessoas têm. Então, quero agradecer o Biasus aí, em nome da liderança do governo, né, essa sensibilidade e, com certeza, será um dinheiro otimamente aplicado por aquelas entidades. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número AJG 012/2013, que introduz alterações na lei complementar número BLB 3157/2009 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 90/2013, de autoria do vereador Fernando Calfas. Moção de apelo para que o governador de Santa Catarina, o senhor Raimundo Colombo, e o secretário da Segurança Pública do Estado, o senhor César Augusto Gruba, faça o chamamento de todos os candidatos para as próximas fases do último concurso realizado pelo DEAP para as vagas de agente penitenciário, que tenha atingido nota superior ou igual a 5, conforme previsto no edital,
Se aprovada essa moção, deverá ser levado ao conhecimento do governador e o secretário de Segurança Pública. Em discussão. Senhores vereadores, a moção, ela entendo que é necessária, até pela escassez de agentes penitenciários para trabalhar nas penitenciárias e nos presídios do Estado, sendo que nós temos um concurso em andamento, né? Algumas pessoas estão ansiosas para serem chamadas aí nas demais fases. Então, vereador Biasus, uma moção aí para que o secretário de Segurança e o nosso governador aí concluam o certame de forma mais rápida possível. Então, a moção de apelo nesse sentido. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação uma moção da bancada do PMDB, vereador Áureo Galvani e vereador Denilson Biasus, uma moção de congratulação, né, ao ex-prefeito Júlio César Bodanese, atualmente presidente gerente. Secretário executivo do programa SC Rural. Secretário executivo do programa estadual SC Rural, né, pelo trabalho que vem desempenhando junto a essa entidade. Então, moção nesses termos, né? Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje. Requerimento número 53/2013, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, junto com a Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, informe a esta Casa quais são as ruas que serão pavimentadas com recursos provenientes do Governo do Estado, do Governo Federal e também de emendas parlamentares destinados ao município, informando ainda o cronograma das obras. Em discussão, senhores vereadores e vereador Biasus, líder do governo, o requerimento ele vem no sentido de que esse vereador já pessoalmente visualizou o mapa do qual o Executivo Municipal, até num dia junto com o vereador Ivan Marques, né, com aquelas cores lá, tal rua com recurso de que convênio, com qual banco. Então, que a Prefeitura nos encaminhe, né, quais ruas vão ser asfaltadas com o que foi assinado durante essa semana e, se possível, ainda junto, o cronograma de execução de cada rua, fazendo a relação com o convênio financeiro respectivo. Vereador Fernando, sem dúvida nenhuma, é um requerimento importante, até porque a população está esperando com uma certa ansiedade essas obras. E é comum no dia a dia nos perguntarem, ainda de fato nós não sabemos quais são todas as ruas que serão pavimentadas, né? Mas pelo que chegou ao meu conhecimento, será dado prioridade para corredores de ônibus, ruas que ainda não têm pavimentação, né? E até porque dentro desse contexto aqui não foi dito, mas tem mais 5 milhões que nós aprovamos aqui, que são recursos do governo federal, que também estão em início de fase de licitação. Temos várias emendas do deputado Colato. Além disso, também falei na última sessão que o deputado Merizzi vai destinar mais 5 milhões, fora tudo que foi dito, para pavimentação. O objetivo é, para concluir, pavimentar nesses 2 primeiros anos 41 quilômetros dos 60 quilômetros que ainda restam serem pavimentados aqui no nosso município, sem contar as obras também de recapeamento, né, que também não conta como pavimentação. Então, mais do que justo e necessário nós termos essas informações para nós podermos cobrar, acompanhar a execução das obras e também repassar essa informação para a população. Eu também gostaria de dizer que eu interroguei aqui o nosso secretário de obras, né, na última reunião que nós tivemos aqui na segunda-feira, né? E como ele me disse também que eu falei que iria apresentar esse requerimento pedindo, ele falou, não precisa estar dispensado, porque eu já tenho pronto, tenho o mapa pronto, tenho não sei se tinha exatamente o cronograma, até porque a população está nos cobrando e pedindo, escuta, no nosso bairro vai sair alguma coisa, no nosso bairro vai sair alguma coisa, né? Outra coisa é que nós aqui, boa parte dessas indicações, que são mais de 343 indicações, né? Grande parte dessas indicações aqui foram realmente solicitações de asfaltamento ou melhorias
né, em várias ruas da cidade. Então, acho que é uma prestação de contas que pode ser feita, ou pelo menos a gente ter uma projeção melhor de onde vai ser feito, como vai ser feito, onde ser feito, responder à comunidade que está nos questionando sobre isso, né? E a minha reza deu certo aqui. Eu falei do Negoté aqui na segunda-feira, quero agradecer ao Negoté, né? O Negoté imediatamente atendeu o nosso bairro São Jorge. Uma pena que a chuva estragou boa parte da sua obra, mas o bairro São Jorge realmente, na quarta-feira de manhã, eu estava de plantão de terça até quinta-feira, mas recebi um telefonema dizendo, olha, a sua bênção lá do Negoté deu certo, o Negoté já está com as patrolas aqui no bairro, né? Fazia desde fevereiro que a gente não via as patrolas lá no bairro São Jorge, e realmente várias estradas foram dado uma melhoria, uma pena que a chuva estragou já uma parte, mas agradecer também o Negoté. Em discussão, vereador João Paulo. Bem, vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pedido e dizer aqui, como foi comentado agora há pouco, né, são recursos oriundos, né, alguns recursos oriundos do governo estadual, do governo federal, a grande parte do governo federal, né, a gente tem o recapeamento do centro, que vai sair agora, é um dinheiro da FUNASA, que já estava garantido com o saneamento básico no município, são 10 milhões, né, e 10 milhões que o cidadão vai pagar. 10 milhões que o nosso povo vai pagar. E 3 milhões que acredito que vem a fundo perdido, deve vir a fundo perdido, né? E o meu deputado Colato, né, que eu nunca votei para ele e provavelmente nunca vote, né, ficou de mandar uma emenda para uma rua do município e infelizmente não mandou. E agora, pelo que eu fiquei sabendo, não é mais deputado. Parece que o João Rodrigues assumiu, né, e ele não está mais como deputado. Então, provavelmente essa emenda não venha mais, né? Então é isso, senhor presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação que está na pauta de hoje. Indicação número 343, 2013, do vereador Ivan Marques, para que o Executivo Municipal firme convênio com a Associação Vêneta Italianos e repasse o valor de R$ 900 em 12 parcelas de igual valor. Em discussão, o vereador Ivan e depois o vereador Biasus. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui está parte do grupo que compõe o Grupo Raízes Catarina. São essas senhoras, esses senhores, né, que acreditam na cultura, que propagam esse trabalho fantástico. Eu aí até ia fazer uma indicação de R$ 1.000. E aí eles falaram assim, não, olha, Ivan, o que a gente precisa é 900 para o professor, está tão difícil de encontrar professor, nós encontramos, ele já tem gente chamando ele em outro local, mas ele quer ficar aqui, nós queremos que ele fique aqui com a gente, porque o trabalho que está sendo feito é muito importante. Olha, eu agradeço muito esta oportunidade de tê-los aqui com a gente na Câmara, dividindo com a gente aqui o trabalho dos vereadores que vocês puderam acompanhar hoje. Agradecer o trabalho que vocês fazem. Tenho certeza que o prefeito, né, é sensível também e tem esse entendimento, né, até porque ele gosta da cultura, ele fomenta essa ideia também. E vamos torcer para exemplo de duas indicações que hoje viraram um projeto de lei, como destacou até o Flávio Filap aqui, o vereador, a questão do convênio com a Padavix, com a FCDX, 2 convênios diferentes que estão sendo assinados, entre outros tantos que já nós tivemos no município, que o de vocês também seja contemplado. Tenho certeza que será um bom investimento na cultura, um bom investimento no trabalho sério e responsável que vocês fazem. Obrigado por terem ficado até agora aqui e espero que vocês possam sair daqui com essa indicação aprovada por unanimidade de todos os vereadores. Eu peço esse apoio de todos. Obrigado, senhor presidente. Vereador Biasus. Senhor presidente, demais vereadores, gostaria de parabenizar essa iniciativa do meu colega Ivan Marques e, ao mesmo tempo, agradecer a presença de todos os membros da Associação Vêneta e dizer que essa associação, o trabalho que vossas senhorias realizam no dia a dia, com certeza supre algumas lacunas, alguns problemas que as famílias, infelizmente, deixaram de, ou estão causando por deixarem de propagar alguns valores que nós aprendemos lá no berço. Então, não é somente um trabalho de propagação de cultura, mas sim de transmissão de valores, de geração para geração. E a etnia italiana, da qual eu me orgulho de fazer parte, tem essa característica. Aliás, a colonização aqui de Xanxerê é basicamente de italianos. Então, a história da nossa cidade tem a ver com essa cultura, tem a ver com esses valores.
Então, se a família não está mais passando esses valores, tem pessoas de honra, pessoas de bem, que aprenderam com seus pais, com seus avós, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do otimismo. E é isso que nós queremos aqui para a nossa cidade. Nós queremos acreditar que é possível fazer um mundo melhor. Diziam que o mundo ia acabar no ano de 2013, e não acabou. Então, se o mundo não acabou, vamos começar dia a dia reconstruí-lo novamente. Eu sempre falo que o que está faltando hoje na nossa sociedade é educação, é valores, que nós, infelizmente, muitos por incompetência ou por rotina do dia a dia, deixaram de transmitir para os seus filhos. Mas eu tenho certeza que o trabalho que vocês realizam lá tem esse objetivo. Não é só de congratulações, de festa, enfim, é também para manter essa cultura milenar que envolve a etnia italiana e que, com certeza, é muito importante, foi muito importante para a própria população e colonização em nível mundial. Então, parabéns. Como líder do governo, vou me empenhar, vereador Ivan Marques, para garantir não só esses R$900, mas para que nós possamos conseguir mais recursos o suficiente para que vocês possam desempenhar esse brilhante trabalho que vocês desempenham há tanto tempo, e nos orgulho porque estão aqui resgatando as nossas raízes, as nossas origens, e isso é o que nos dá um alento de que dias melhores virão para a nossa gente. Então, parabéns, e com certeza o Executivo vai aceitar, vai acatar essa sugestão, até porque o prefeito já participa de todos os eventos do grupo de vocês há muito tempo, não somente agora, como prefeito, até porque ele também faz parte dessa cultura e dessa etnia. Então, parabéns, vereador, com certeza nós vamos acatar essa sugestão e vamos transformar em projeto de lei para que no ano que vem vocês tenham esses recursos. Obrigado. Pela ordem, vereador Adriano, Filap e Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, que não quero ser repetitivo, mas apenas endossar as palavras do vereador Biazuz, vereador Ivan também, e reconhecer o trabalho que a associação já desenvolve há muito tempo aqui no nosso município. E com certeza, Ivan, parabéns por essa indicação, tens o nosso apoio, e com certeza agradecer vocês também, os senhores e as senhoras que fazem parte da associação, pelo trabalho que desempenham, e pode contar também com esse vereador, o apoio também para votar essa indicação. Muito obrigado. Vereador Filap. Parabéns, Ivan, pela indicação. Gostaria de reportar ao Grupo Vento, dizer que é muito importante o trabalho que os senhores fazem, resgatar essa cultura. Nós já aprovamos aqui recentemente também para o Grupo Darte, né? Fizemos para resgatar a cultura de um povo, né? Um povo não é só cérebro, não é só trabalho, né? Mas sim a parte espiritual, a parte cultural e o desenvolvimento do ser humano, principalmente quando chega numa certa idade, que tem um pouco mais de tempo, como os senhores, que poderem se dedicar a algo que é da sua essência, da sua natureza, é muito confortante. E, com certeza, mantém as raízes para trazer a juventude mais nova, que, como disse o vereador Biazuz, para que não se perca, né, essas raízes de onde veio, da cultura, da forma de agir, a educação, né? Então, isso é sempre muito importante. Então, parabéns a todo o grupo. Como disse o vereador Biazuz, vamos incentivar que não seja só 900, possa ser até mais. O Ivan, com toda a humildade, indicou apenas os 900, que foi a solicitação, mas tenho certeza que pode ser um valor até maior para implementar as ações do grupo, que poderá fazer cada vez mais, né? A gente viu aqui nas primeiras festas, né, o número de gente que participava das festas, e hoje o número de gente que participa da festa italiana, né? Então, manter um programa de outras atividades culturais junto com a festa, sem sombra de dúvida, é uma grande honra para a cidade de Xanxerê. Como a gente vê que tem o Oktoberfest, né? Então, lá em Blumenau. Então, você falou para o Oktoberfest, para qualquer pessoa, todo mundo já diz, festa alemã. E ninguém lembra, não, uma festa de bebedeira de chopp, né? Todo mundo pensa nas inúmeras atividades que é feito lá na época para a cultura alemã. Como ninguém pensa que falou da festa italiana, vamos lá beber vinho, vamos lá comer polenta e beber vinho. Não, tem também vinho, tem também polenta, né? Tem o radite, tem o salaminho, tem todas as coisas, mas não é isso.
né? É o que está envolvido isso, o local de atrair, de buscar as pessoas, né? Relembrar das suas histórias, relembrar da sua cultura, o que é muito importante, porque uma cidade que não tem história também não tem futuro. Então, parabéns ao grupo e pelo excelente trabalho que vem realizando na nossa cidade de Xanxerê. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o Ivan pela iniciativa e cumprimentar a todos da associação, dizer que no passado a gente já trabalhou, meus pais participam, meu pai é um gaiteiro do Vocal Vêneto, né, e está sempre envolvido com a associação, e no passado a gente já teve a oportunidade de trabalhar para trazer para cá um ponto de cultura. Então, houve aí uma liberação de R$180 mil, e, se não me engano, acabou ano passado. E a gente precisa seguir incentivando. Eu convido a todos aí para o próximo ano a gente trabalhar pela construção de uma sede própria para a associação. A gente percebe que esse povo tem trabalhado de forma gratuita para levar o nome de Xanxerê aí por toda a região, por todos os estados do Sul. A gente tem visto aí finais de semana é difícil encontrar o pai e a mãe, porque eles estão envolvidos com a associação, com o grupo, levando o nome de Xanxerê e trazendo muitas pessoas para participar aqui do nosso município. Então, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer esse trabalho. Gostaríamos de ser como Joinville, que destina lá 5% da arrecadação para a cultura. Hoje nós não temos essa condição ainda, mas é um projeto futuro, para que a gente possa estar reconhecendo e encarando a cultura também como rendimento, também como geração de renda aqui na nossa região. Então, parabéns novamente ao vereador e conte com o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir, fico agradecido aqui com todas as manifestações, né? Isso já me dá uma tranquilidade na votação e tenho certeza também tranquilidade à associação, e que esse recurso vai justamente atender o projeto do grupo Raízes Catarina, né? Que é muito importante. Muito obrigado a todos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem debatidos nesta sessão ordinária, encerro a presente e marco uma sessão extraordinária para 15 segundos à frente, do qual nós vamos dar abertura nesse momento.